5 mudanças que você precisa começar a fazer para essa restauração acontecer. Bom, gente, eu fiz aqui top 5 coisas que você precisa fazer para essa restauração começar a acontecer. São 5 coisas bem simples que você pode praticar, mas que eu sei que muitos de vocês cometem esses erros, então que você precisa parar para começar a realmente ter resultado. Eu vou contar um pouco da minha história, né, do meu processo, que foi muito exaustivo para mim, porque eu tive 2 términos. Eu tive um término de 1 ano e um término de 1 mês. Nesse término de 1 ano, eu cometi muito desses erros que eu vou estar citando agora para vocês, e isso atrasava muito meu processo de evolução, atrasava muito meu processo de crescimento, meu processo de restauração, porque o tempo todo eu queria estar controlando a situação, o tempo todo eu queria estar realmente fazendo alguma coisa para a restauração acontecer. Só que a gente não precisa ter essa ansiedade e muito menos tentar controlar as coisas. A gente precisa seguir um passo a passo ali, estratégia assim, mas sem ficar preocupado quando ou como vai acontecer, porque essa função é de Deus. A gente precisa só apenas fazer a nossa função. Então, depois de muito tempo fazendo isso, tentando consertar as coisas, até mesmo implorando muito, eu cansei, não foi porque eu aprendi, foi porque eu cansei. E quando eu cansei de fazer do meu jeito e parei, né, vi que não dava certo, as coisas começaram a fluir. Mas no momento eu não entendi isso. Depois, no meu segundo processo, eu comecei a fazer tudo ao contrário. Eu comecei a realmente aplicar o processo, realmente fazer as estratégias para que pudesse ser mais rápido. Eu tive desafios como todo mundo. Só que eu entendi muito mais rápido e eu consegui avançar muito mais rápido. Então, se você começar a fazer isso, pode ser que o seu processo seja muito mais rápido do que você pensa. E você, se você está cometendo algum desses erros aqui, você precisa imediatamente parar para começar a ter uma evolução realmente concreta. Tava tomando água, já fiquei sem ar. 2 minutos de vídeo e já tô sem ar. Mas enfim, eu coloquei aqui as 5 mudanças. E vou estar citando, porque eu anotei aqui para mim ter... não esquecer, né? Então, eu coloquei, ó. A primeira mudança é a mudança interna. É ver quais foram os erros seus e o que você precisa mudar internamente. Então, a primeira mudança que você tem que fazer não é na outra pessoa, não é em estratégias, não é, ai, Bia, o que eu faço agora? Não. O momento que você precisa, primeiro de tudo, olhar é a mudança interna. É você olhar para você, tá? Nosso relacionamento terminou. Por que que terminou? O que ocasionou esse término? Quais foram os meus erros internos? O que eu fiz nesse relacionamento que chegou a esse ponto? Porque existe uma parcela de culpa sua, mas existe uma parcela da outra pessoa também. Mas é para você se olhar internamente e ver, tá, o que eu fiz? O que aconteceu nesse relacionamento? Por exemplo, eu era uma pessoa dependente emocionalmente, era uma pessoa controladora, uma pessoa ciumenta também. E isso fez com que o meu relacionamento acabasse. Então, quando eu entendi que eu era uma pessoa controladora, que eu era uma pessoa dependente, que eu era uma pessoa ciumenta, eu comecei a mudar isso através de hábitos, através de me saindo da zona de conforto, fazendo coisas para distrair minha cabeça. Fui começando a entender que era dependência emocional, como eu vencia a dependência emocional. E foi o processo da minha mudança interna. Então, o meu relacionamento, ele não ia ser mudado se eu não mudasse primeiro. E a mesma coisa acontece com você. Se você não muda primeiro, se você não é restaurado primeiro, se você não quebra os mesmos hábitos, as mesmas coisas que tem dentro de você, as coisas ao seu redor não vão mudar, as coisas ao seu redor não vão acontecer. Eu gosto de falar que eu gosto não, é porque é a verdade, que a nossa realidade externa, o que a gente vive, é reflexo daquilo que a gente é. Então, se muitos problemas acontecem na sua vida,
se só coisas ruins te acontecem, é porque tem algo aí dentro de você que precisa ser trabalhado, que precisa ser renovado, que precisa ser tratado para que as coisas ao seu redor comecem a melhorar, entende? Então, o que que você vive é um reflexo do que está dentro de você. Então, se o seu relacionamento acabou, é porque tinha um reflexo do que você é aqui dentro. E eu digo isso por experiência própria, porque eu pensava muito em terminar, eu falava muito sobre término, qualquer coisinha que acontecia ali, eu queria terminar, eu queria me afastar, porque eu fui meio que ensinada a isso. Então, eu quebrei esse hábito que eu tinha, eu quebrei essa essa coisa que eu tinha dentro de mim, essa crença que eu tinha dentro de mim. E foi quando as coisas começaram a melhorar no nosso relacionamento. Tanto que, se eu tivesse com a mesma percepção, que se eu tivesse com as mesmas coisas que eu tinha antes, a gente não ia voltar. E se eu também, se a gente voltasse, né, mesmo estando daquela mesma forma, a gente ia terminar de novo, como foi que aconteceu. Eu não estava 100% restaurada. Então a gente acabou se afastando, a gente acabou terminando novamente, entenderam? Então por isso que a mudança interna é tão importante, porque é um reflexo do que a sua vida vai ser, do que o seu relacionamento vai ser e principalmente do que vai acontecer na sua vida. Então você precisa primeiro entender você, primeiro entender por que que aconteceu isso, o que que você precisa mudar para que não aconteça novamente, entenderam? Segunda mudança que você precisa fazer é parar de querer controlar tudo para essa restauração acontecer. Então, é o que eu falei para vocês. Eu era uma pessoa controladora, eu era uma pessoa que não tinha amor próprio. E quando a gente terminou, eu queria fazer com que ele mudasse de ideia, com que ele mudasse, que ele quisesse voltar comigo. Mas não, gente, não tem como você falar para a pessoa, volta comigo, pelo amor de Deus, vamos voltar. Não existem palavras que você possa falar para essa pessoa que vai fazer com que ela mude de ideia. Então você precisa parar de querer controlar a situação. Parar de, não, vou fazer isso porque a fulana de tal, o ciclano de tal vai falar com ele e ele vai mudar de ideia. Pare de tentar controlar suas coisas. Pare de tentar controlar tudo que acontece o tempo todo, porque você não é Deus. Nós não somos Deus, entendeu? Eu digo isso por experiência própria, porque eu também sou assim, controladora às vezes, eu quero controlar as minhas coisas, eu quero controlar o meu ambiente, mas não tem nada que você possa fazer. O como ou quando é com Deus, você precisa entender isso, que a restauração vai acontecer, mas como ou quando, não importa, é Deus que vai fazer isso, e a função é dele, então pare de tentar controlar suas coisas, faça o que você pode fazer, né? O que você tem que fazer, mas descansa, sabendo que Deus vai fazer as coisas acontecerem, que Deus vai fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito, tá bom? A terceira mudança é parar de querer fazer com que essa pessoa queira voltar com você. Então é a mesma coisa de que eu falei lá. Então, eu era assim também. Eu tentava arrumar encontros pra gente, eu tentava falar com ele o tempo todo, eu tentava fazer ele mudar de ideia, mas não tem o que você fazer. E quanto mais você ficar insistindo em querer mudar essa pessoa, em querer fazer com que ela volte com você, pior pode ficar a sua situação, porque ela vai ver você como uma pessoa controladora, uma pessoa dependente. E não, gente, nesse momento da restauração, deixa outra pessoa. Ah, mas Bia, ele vai esquecer, ela vai esquecer. Não vai esquecer, gente. Isso é uma ideia que vocês têm na cabeça de vocês. Não vai esquecer. Não vai. Então, pare de querer fazer com que essa pessoa tente voltar com você o tempo todo, querer controlar essa pessoa. Tem muita gente que me manda, Bia, ai, ele tava postando foto, sei lá, na praia, ou andando de bicicleta, e fica, tipo assim, paranoico, paranoica, ai, será que ele tá com outra pessoa? O que será que ela tá fazendo? Deixa a outra pessoa, você não nasceu grudada com ela. Eu sei como é esse sentimento porque eu passei por isso. Mas você querer controlar o tempo todo tudo que acontece ao seu redor e controlar essa pessoa vai ser pior pra você. Você vai ficar obcecado, obcecada, vai ficar cheio de problema mental, vai ficar cheio de dependência emocional.
não tem o que você fazer. A pessoa, ela tá tentando também ter o processo dela de restauração, tá tentando curar internamente, porque a outra pessoa, apesar de não mostrar pra você, ela também sente. Ela também tem problemas internos, ela também tá tentando entender o término. Então, o melhor que você pode fazer é dar tempo ao tempo, entendeu? É deixar essa pessoa pensar lá, você pensar aqui, e com isso, você dando esse espaço para essa pessoa, ela vai conseguir assimilar melhor e até repensar se foi realmente o melhor a se fazer. Quando você, querendo ou não, se afasta, gera dúvida nessa pessoa, porque você está afastada, e essa pessoa fica se perguntando: ah, mas será que ela me esqueceu, ele me esqueceu? Será que tá bem? O que que tá acontecendo que ele não tá procurando mais eu? O que que tá acontecendo que não tá mais me enchendo o saco? A pessoa fica com essa dúvida também. A quarta mudança que você precisa fazer é a mudança. É mudança, não. É querer desistir. Eu era assim também com as minhas coisas. E eu melhorei muito depois que eu parei de desistir das minhas coisas. Por exemplo, você tem um objetivo na sua vida. O seu objetivo é, sei lá, formar na faculdade ou conseguir um emprego em tal empresa. A partir do momento que você cria obstáculos para você não conseguir aquilo, as coisas começam a aparecer. Então, coloca uma coisa na cabeça de vocês, não desista, não desista. Porque você só chega num objetivo, você só chega onde você quer se você não desiste. Não tem opção. Ah, mas Bia, isso tá. Se tá desafiador, se tá difícil, se tá parecendo que é impossível, gente, tenha certeza que aquilo é pra você. Quantas vezes aconteceram coisas na minha vida que eu falava, não, tá impossível. Eu acho que eu não vou conseguir. E quando eu continuava, e chegava é quando as coisas aconteciam. Porque as coisas que você deseja, elas não vão ser fáceis. Querendo ou não, elas vão ter desafios, elas vão te moldar, porque é exatamente porque você quer aquilo. E Deus, ele tá te preparando para aquilo, entenderam? Então, pare de querer desistir. Todo mundo fala comigo às vezes, e acontece uma coisinha de nada e você já quer desistir. Não, gente, quando você entender que não é desistindo que você vai conseguir, as coisas mudam. Não importa se está difícil, não importa se está desafiador, quando você não desiste, as coisas começam a acontecer. Tenha certeza disso, não desista. E a quinta coisa, ela também se complementa nessa quarta coisa, que é parar de colocar obstáculos. Então, você todo momento tenta colocar obstáculos para essa restauração não acontecer. Até mesmo você, às vezes, está numa estratégia de contato zero, de afastamento, e vai lá e age pela emoção e fala coisas que não deveria. E coloca obstáculos e vai colocando barreiras para essa restauração não acontecer. Ou fala, ai, Bia, a mãe de fulano isso está acontecendo, aconteceu isso, não importa, não importa. Quando você entende que você não pode desistir e que não importa o que esteja acontecendo, vai acontecer, as coisas elas mudam, porque está dentro de você aquilo que você acredita, a sua fé, aquilo que você está colocando dentro da sua vida, dentro de você, vai externalizar, vai acontecer. Então você não pode desistir, principalmente não achar que qualquer coisinha ou até mesmo os desafios que sejam, nossa, que estão ali te desconfortando, estão ali fazendo com que você saia da sua zona de conforto, até mesmo fique confuso, confusa. Entenda, isso dali tá te fazendo amadurecer, tá te fazendo crescer, e é aquilo que vai fazer o ponto-chave ali, a chavezinha para virar que as coisas vão acontecer. Então, não importa o obstáculo, não importa a situação, não importa o que esteja acontecendo no seu cenário, não desista, não coloque esse obstáculo como maior, porque maior é a nossa fé, aquilo que a gente acredita. Então, se você acredita que vai dar certo, não importa o que esteja lá fora, continua olhando para o seu objetivo. Continua, eu quero isso, vai acontecer. Eu quero isso, vai acontecer. E quando você menos perceber, vai estar acontecendo. Porque você estava tão vidrado no que vai acontecer, no que vai acontecer. Não importa os obstáculos, não importa o que esteja acontecendo, vai acontecer. Acontece.
acontece. Foi assim no meu relacionamento, foi assim em coisas materiais que eu queria, foi assim na minha vida financeira também. Então você pode sim, você apenas precisa olhar para aquilo que você está buscando, que quando menos você esperar, vai acontecer. Não importa o seu cenário, não importa os obstáculos. Se você tá com dúvida, mas e se na minha situação sim? E na minha situação sim, vai acontecer se você acredita, se você continua aplicando os métodos, continua realmente todos os dias ali firme, forte, que vai acontecer, as coisas começam a aparecer. Problemas que pareciam não ser resolvíveis começam a se resolver. Coisas que pareciam ser impossíveis começam a acontecer na sua vida, porque você está vidrado não nos problemas, mas sim na solução. E isso funciona em todas as áreas da sua vida, funciona em tudo que você deseja, porque você pode fazer isso acontecer, entenderam? E esses foram algumas das mudanças que você precisa começar a aplicar no seu processo de restauração, além de todos os métodos, né, que existem para o processo da reconquista, para o processo da restauração. E por isso que eu quero te convidar a participar do método da reconquista, que é o meu novo treinamento, onde você tem videoaulas para você aplicar, tem estrutura ali para você fazer diante do seu processo, tem o meu suporte também para você estar sendo supervisionado por mim, para você não errar mais no seu processo. Tem encontros ao vivo agora também para pessoas que optarem para ter o suporte. Então, é um método completo para você aplicar no seu processo, para você não errar mais e começar a realmente ter resultados, entenderam? Então, vocês precisam começar a aplicar estratégias também para começarem a ter resultados. Começar a mudar essas coisas que eu falei aqui e começar a aplicar esse método também, que ele é comprovado para você aplicar no seu processo. Inclusive, a gente tem vários relatos de pessoas que já estão participando, que já estão obtendo resultados, que já estão mudando o relacionamento, estão vendo os erros que precisavam ser mudados, estão começando a mudar esses erros, estão começando a aplicar o método e tá dando muito certo para essas pessoas. E eu quero que dê certo para você também. Então, eu vou deixar aqui embaixo o meu link para você clicar e falar com o nosso comercial, para ver se faz sentido para você, para você começar hoje mesmo o seu processo de restauração, de reconquista do seu relacionamento, porque é possível sim. Não acredite no que as pessoas falam, não acredite no que acontece ao seu redor, acredite naquilo que você deseja para sua vida, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E obrigado por ter ficado até o final do vídeo, se você ficou. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.